Você consegue se imaginar na seguinte cena? Qual seria a sua reação? Você tem um animal doméstico, você ama esse animal, ele é da sua família, um gato, um cachorro. Só que um belo dia você chega na sua casa e você vê que esse animal ele está esfolado, está morto, sangue para todo lado, e quando você olha, o seu padrasto está preparando ele para comer. Eu não sei como você reagiria, qual seria a sua reação. Eu sei que a reação desse dono desse animal, nesse caso concreto, não foi outra. Ele foi com tudo para cima do padrasto e desferiu com aquela faca que estava sendo usada alguns golpes contra ele. Bem, o Ministério Público entendeu que isso era uma tentativa de homicídio, chamou o dono do animal para poder se defender no processo. Ele foi para outro estado, houve revelia, teve o julgamento do tribunal do júri, que nesse momento ele já havia sido localizado, e a defesa foi chamada para poder fazer o seu papel. O Ministério Público, durante o tribunal, não fez outro papel. Demonizou o réu. Chamou ele de demônio, literalmente. E nós ali tentamos desmistificar tudo aquilo e atacar a situação por um outro olhar. E nós conseguimos a absolvição do réu. Se você está curioso para entender como tudo isso aconteceu, eu vou disponibilizar aqui na íntegra a minha fala curta de 10 minutos, que eu dividi com outros colegas. Uma colega acadêmica do direito, ela gravou de modo amador toda a minha fala, e eu gostaria que vocês assistissem e verificassem que, apesar de todas as interrupções do Ministério Público, da acusação, para tentar fazer com que nós perdêssemos o nosso raciocínio, a gente conseguiu ganhar. Boa tarde a todos. Eu reitero aqui todas as cumprimentações que foram devidamente realizadas. Pois bem, nós temos aqui um caso de muitas violências que ocorreram. Eu sou advogado e eu não estou aqui para teatralizar e nem para tentar passar aos senhores nenhuma impressão de que existem anjos e demônios. Nós estamos falando de seres humanos, pessoas que podem errar, como nós podemos errar, tanto eu como os senhores que estão nos assistindo. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para aquela figura que está em cima. Aquela figura que está em cima não está ali à toa, porque mais do que um símbolo religioso de uma grande religião, ali está a maior prova de que justiça não significa condenação. Justiça não é sinônimo de condenação, como foi apresentado aqui pelo Ministério Público, dizendo, não, porque nós temos que prender para livrar o mundo desse tipo de pessoa, dessa situação, de forma alguma. Se cadeia resolvesse alguma coisa, nós sabemos que não resolve, né? E qual que é a grande questão aqui? O mais importante para nós falarmos é que quando o Marcos recebe o seu gato e ele leva a sua casa, fica 3 meses, se afeiçoa àquele animal de estimação. É interessante porque eu ouvi na promotoria o tempo todo dizendo que a vida humana era importante e a vida de um gato é uma coisa como se não merecesse respeito, como se não merecesse dignidade. É por conta desse pensamento que o ser humano destrói a natureza, derruba as árvores na Amazônia, mata um monte de bicho. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente pode matar. Não, nenhuma vida é mais importante do que a outra. E se fosse importante, quem morreu foi o gato, não foi o Gilmar, porque ele estava aqui. Se teve alguém que não pôde estar aqui presente, era o gato, somente o Gilmar. Quando ele estava vivo, então está falando de vida de alguém que matou. Se nós observarmos bem, quando a mãe falou aqui, a Francisca, que ele torturou o gato antes de matar. Olha a crueldade desse homem. Ele torturou o gato antes de matar, na expressão dela nordestina, judiou o gato antes de matar.
Vocês imaginam a mente desse filho em ver um homem que não é seu pai, que é o marido da sua mãe, morando na casa com esse tipo de homem que vivia chegando bêbado e agredia ela? Agredia ela e agredia o seu outro filho menor de 5 anos de idade. Quando ele esfolou o gato, matou e judiou, foi na frente de uma criança de 4, 5 anos de idade. Ele chegou, viu o homem com uma faca de 30 centímetros, foi para poder arrancar de suas mãos. Houve resistência e por isso houve luta corporal. Houve luta corporal. E assim, eu acredito que todos os senhores já tenham passado um tempo, olhado e percebido que tinha um corte na mão de vocês. Onde eu cortei isso? Não sei. Algum hematoma? Onde eu machuquei isso? Não sei. Imaginem na hora da briga, aquele sangue quente, e ele tentando arrancar as facas da mão de Gilmar. Imagina ele arrancando. Na verdade, a vítima, ela fugiu. Ela não desferiu nenhum golpe. Não existe hematoma. Primeiro, eu peço que o Ministério Público ele se atenha ao protocolo e não me interrompa, porque a palavra está comigo e eu não dei a palavra. Peça a parte. Excelência, a defesa está fugindo dos autos. Eu não entendo dessa forma, excelência. Eu acredito que tem que um decoro, existe um rito a ser seguido. Ele está fugindo. A vítima fugiu. Ela não enfrentou o réu. Senhores, eu vou deferir a defesa 3 minutos em razão do anterior abate que foi feito, sucessivo à tribuna que estava falando. Eu vou acrescer 3 minutos. Agora eu peço aos senhores que continuem a tese e tentem deixar que a parte desenvolva de maneira lógica e cronológica o seu raciocínio, para que possa o jurado tirar a conclusão que julgar necessária da prova que está sendo introduzida. Perfeito. Continue. Quando houve então essa tomada da faca e houve a resistência, vejam bem como a Luciana explicou brilhantemente. A faca de 30 centímetros, se tivesse enfiado, como foi aludido aqui numa peça de teatro, né? Fez assim, como se estivesse fincando a faca dentro da pessoa, tinha varado a pessoa. Mas não, foram cortes, o maior era de 5 centímetros, e foram cortes incisos, são aqueles cortes que não furam a pessoa, somente corta a pele. E após isso, em um dia ele se recuperou. O laudo do IML fala que ele não ficou debilitado, fala que ele não perdeu, não foi amputado nenhum membro dele, etc. E é bem explícito que, depois de terminar aquilo que, obviamente, o senhor Gilmar, porque eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém, estou aqui para falar a verdade aos senhores, clamou pela vida, ele tinha toda a chance, o Marcos, de matá-lo, se fosse verdadeiro a argumentação deles de que tinha intenção homicida. Poderia ter feito isso, mas não fez. O que ele fez? Pode ir embora, vá. E ele foi embora. E depois que ele foi embora, o que esse homem fez? Esse homem, na ira e na raiva dele, ele pegou toda aquela raiva que ele estava e descontou aonde? Como bem diz, nos aparelhos domésticos. E aí? O que é pior? Ter matado ou ter descontado na parede, ter descontado em alguma coisa? Tenho certeza que os senhores aqui já ficaram nervosos ao ponto de bater em alguma coisa, nem que seja numa mesa. Mas os senhores já descontaram raiva aos objetos. E se nós estamos tratando de alguém que simplesmente destruiu patrimônios, o local desse julgamento não é aqui no tribunal. Isso aqui tem que ser discutido numa outra esfera. Nós estamos aqui por quê? Porque esse homem está sendo acusado de ter tentado matar alguém que ele deixou escapar. E repare que eu fiz a pergunta para o senhor Gilmar aqui, e o senhor Gilmar falou o seguinte: eu fui ameaçado de morte. Supostamente houve essa ameaça. E eu perguntei para ele: o senhor voltou para sua casa sabendo disso? Voltei. E ele poderia ter matado? Poderia ter ido lá matar, mas o que ele fez foi viver a vida dele em outro estado. E só está aqui a revelia porque em outro estado ele foi citado, mas teve que comparecer para se defender. Mas agora está aqui.
Ele está aqui e diante de nós, que temos a chance, vejam bem, eu não estou pedindo para vocês simplesmente olharem para ele e dizerem que ele não cometeu nada. Primeiro, ele foi tentar salvar a vida do seu gato, mas infelizmente Gilmar já tinha torturado e matado o seu gato. Houve uma briga, e nessa briga, nesse confronto, acabou a faca arranhando, dando uma ilegítima defesa dele para poder arrancar, para tentar salvar o gato. E após isso, veja bem, sobreviveu e deixou viver, porque a lei é muito clara. A lei ela diz o seguinte, que a tentativa de homicídio é mais ou menos assim: se eu tento matar alguém e esse alguém consegue sair, doutor, por gentileza, explica uma parte. Essa questão da faca de doutor, eu não digo a parte, 5 centímetros na pele, sem fazer nenhuma perfuração, apenas uma leve lesão. Eu queria entender apenas isso, esses 5 centímetros. Podia explicar pra gente? Entrou só um pouquinho, só 5 centímetros. Só um minutinho, por favor. 5 centímetros. Excelente, eu peço que seja preciso. Está aqui, 5 centímetros. Incisão é corte, até onde eu lembro na academia. Doutora, incisão é corte. Se é corte, foi cortado sim, 5 centímetros. 5 centímetros não é um cortinho. Senhores, por gentileza, eu vou pedir aos senhores que respeitem o tempo alheio. Já foram feitas as considerações da acusação, a defesa tem a palavra. Invoca aos senhores o princípio do contraditório, que as partes mantenham-se equidistantes, devendo cada um promover no seu tempo a sua arguição. Boa parte da acusação foi pertinente, contudo, a defesa pode, diante do princípio do contraditório, fazer as considerações necessárias e julgar ao egrégio conceito de sentença diante do fato surgido, uma prova documental. A defesa prossiga, o laudo? Prossiga, sim. Então, para não ficar entre disse e não disse, aqui está o laudo, os senhores têm acesso e podem ver que realmente foi inciso, não foi par, foi um ponto importante, e está dizendo que a natureza foi leve, como a defesa tem alegado. Ok? Então, senhores, eu estou dizendo, eu estou aqui para mentir, o laudo está aí da polícia que investigou e que não tem nenhum interesse em defender ou em acusar, somente em fazer o glorioso trabalho que ela vem desempenhando. Eu gostaria de encerrar, porque eu acredito que ficou muito claro, mas eu passarei antes para eu encerrar minha fala somente, ok? Eu gostaria somente de dizer aos senhores, exatamente esse é o ponto em que a lei, o Código Penal é claro. Quando há tentativa de homicídio, é quando a pessoa escapa sem o permitir. Nesse caso, não. Claramente foi alheia, não foi alheia à vontade dele, mas foi porque ele disse: corre, dá tempo de você correr, dá tempo de você escapar. Essa foi a intenção. Então não foi tentativa de homicídio, porque quem quer matar, mata. Ok? Muito obrigado.